Questão 13. 5 frases para colocar falso ou verdadeiro sobre a hidrostática. Primeira frase. Um cilindro flutua num líquido mantendo 1/3 seu volume submerso. Para fazê-lo submergir totalmente em movimento retilíneo uniforme, devemos aplicar sobre sua base superior uma força de módulo constante até a completa submersão. Errado. Notem que se eu tenho um cilindro flutuando e eu quero submergir esse cilindro, quanto mais eu submerjo, portanto aumenta o volume submerso, mais força eu tenho que fazer na base superior para que ele seja completamente submerso. Por que aumenta a força? Porque aumenta o empuxo ali para cima. Se eu aumento o empuxo para cima, eu tenho que forçar cada vez mais à medida que eu vou mergulhando esse corpo e submergindo ele cada vez mais. Então é errada a frase 1. A força aumenta, ela não é constante. Frase 2. Um cilindro oco é cheio com um gás sob pressão elevada e hermeticamente fechado. Quer dizer, muito bem fechado e vedado. Fazendo-se um furo na parte superior do cilindro, todo o gás irá escapar. Completamente errado. Então, se eu tenho um gás dentro de um cilindro, a pressão do gás é maior que a pressão atmosférica. Se eu fizer um furo em qualquer local, o gás vai escapar, mas não até que esvazie a lata. O gás vai escapar até que a pressão do gás, que vai diminuindo, se iguale à pressão atmosférica. Se o gás todo escapasse, iria formar vácuo lá dentro, que não é real. Então, escapa gás, mas fica sempre um resíduo quando há um equilíbrio entre as pressões do gás interno e da atmosfera externa. Então a frase 2 está incorreta. Frase 3. Duas esferas de mesmo material e de volumes diferentes, quando totalmente imersas no mesmo líquido, sofrem impulsos iguais. Errado. Notem aqui a situação. Duas esferas de volumes diferentes e imersas completamente no mesmo líquido. O empuxo não depende da densidade do corpo, depende da densidade do líquido. Notem que aqui nós temos o mesmo líquido, igual a densidade do líquido para as duas esferas, logicamente mesmo local, mesma gravidade, mas uma delas tem um volume submerso maior. A que tiver um volume submerso maior, ou seja, de maior volume nesse caso, vai sofrer um maior empuxo. Então os impulsos não vão ser iguais. A de maior volume completamente submersa sofre um maior empuxo. Errada a frase 3. Frase 4. O peso aparente de um corpo totalmente imerso num líquido é igual ao peso do líquido que ele desloca. Peso aparente, lembrem, é a subtração entre o peso do corpo e o impulso que ele recebe. Eles estão me dizendo que o peso aparente de um corpo é igual ao peso do líquido que ele desloca. Peso de líquido deslocado é o empuxo. Então eles estão me dizendo que o peso aparente de um corpo é igual ao peso do líquido que ele desloca. Ou seja, é igual ao empuxo. Completamente errado. É o peso do corpo menos o empuxo. Portanto, está incorreto dizer o que está na frase 4. Frase 5. Duas esferas de materiais diferentes e de mesmo volume, quando totalmente imersas no mesmo líquido, sofrem impulsos iguais. Bom, de novo, o impulso não depende da densidade do corpo, mas da densidade do líquido. Se eu tenho duas esferas de mesmo volume completamente submersas em um mesmo líquido, a densidade do líquido é a mesma gravidade, volumes submersos iguais. Então os dois impulsos vão ser obrigatoriamente iguais, portanto a frase 5 está correta, letra D a resposta.